autoridades, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta e aprovada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Esta audiência tem por objetivo a apresentação pela Secretaria de Estado da Saúde do primeiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2023. A iniciativa segue conformidade com a Lei Complementar número 141. Sancionada em janeiro de 2012, a medida define o que pode ser contabilizado como gasto na área da saúde e fixa percentuais mínimos de investimento por parte da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Para compor a mesa de autoridades, nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Neudi Sareta, o qual já se faz presente. Também já compõe o dispositivo de autoridades o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Peixe. O excelentíssimo senhor membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Lucas Neves. Convidamos para se colocar junto das autoridades aqui acima, na mesa de autoridades, a excelentíssima senhora secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Convidamos também o senhor promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, Douglas Roberto Martins. Convidamos também para compor o presente dispositivo o senhor presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, Agostinho Luiz Choquete. Convidamos também a senhora presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEOSC, irmã Neuza Luiz. E para completar o presente dispositivo de autoridades, o cerimonial gostaria de convidar o senhor secretário de Saúde do município de Dona Ema, Simão Haskell, neste ato representando o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, o COSENS, Dyson José Trevisol. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer também a presença do senhor superintendente substituto do Ministério da Saúde de Santa Catarina, Éden Carlos Miranda. Convidamos neste momento o excelentíssimo senhor deputado estadual, Neudi Sareta, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Um bom dia a todos. Muito bom dia aos participantes desta audiência pública presentes presencialmente aqui nesta reunião, também aos que estão de forma virtual. Vejo uma equipe grande, especialmente que compõe a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, a todos que acompanham também pela televisão, pela TVAL, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Cumprimento especial à nossa secretária de Estado da Saúde, deputada federal Carmen Zanotto, que está já aqui em nome da secretária Carmen. Quero cumprimentar também a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Vejo que temos um time grande aqui para dar suporte nessa audiência pública. Cumprimento o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Agostinho Choquete, em nome de quem e também do Gilberto, que está participando presencialmente. Cumprimento a todos os membros do Conselho Estadual de Saúde e todas as delegadas e delegados que participam da 9ª Conferência Estadual de Saúde, que está se realizando aqui em Florianópolis, dos quais nós tivemos a oportunidade ontem de participar, inclusive, da abertura oficial, né? Parabéns pela organização da conferência. Ao Simão também, que é secretário de Saúde de Dona Ema,
e representando aqui, então, o COSEMES, né, que é o Conselho das Secretarias Municipais, nosso deputado Maurício Peixer, membro da Comissão de Saúde, que também bastante atuante aqui nas causas da saúde, juntamente com o deputado Lucas Neves, também deputado atuante, membro desta Comissão de Saúde. Dr. Douglas Roberto Martins, promotor de justiça do MP de Santa Catarina, coordenador do Centro de Apoio da Saúde Pública, Ministério Público também sempre bastante parceiro aqui das atividades da Comissão de Saúde, principalmente parceiro da saúde dos catarinenses. E a irmã Neuza da Federação dos Hospitais Filantrópicos, também uma presença sempre constante quando se trata de ações e lutas em prol de uma saúde melhor. E a sua presença aqui enriquece a nossa audiência também, nos traz a contribuição também da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Enfim, sinto-se cumprimentados. Depois, posteriormente, a gente pode ir identificando as demais lideranças que estão aqui. Gostaria, então, de passar, secretária Carmen, a palavra para a sua apresentação e, obviamente, que se a sua apresentação demanda alguma intervenção da sua equipe, Vossa Excelência mesmo pode fazer essa condição. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente, nobre deputado Neudir Sareta. Eu peço permissão para ocupar a tribuna. Então, meu bom dia ao nosso presidente dos trabalhos da manhã de hoje, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o nobre deputado Neudir Sareta, os vice-presidentes, o nobre deputado Maurício Peixer e Lucas Neves. Quero saudar o doutor Douglas, que aqui representa o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, saudar o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde, o Agostinho, que ontem iniciamos a 9ª Conferência Estadual de Saúde, etapa preparatória para a Conferência Nacional de Saúde. Santa Catarina realizou as conferências municipais, as conferências regionais e agora estamos na etapa, então, estadual, um grande sucesso com a participação ativa dos usuários do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores, dos gestores e dos prestadores de serviços do SUS. Quero saudar a irmã Neuza, que é a presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, que neste ato também representa o conjunto dos prestadores de serviços do SUS. Saudar o Éder, que neste ato representa a Superintendência do Ministério da Saúde, no Estado de Santa Catarina. Eu vou me permitir fazer a apresentação daqui, porque acabei deixando meu óculos em Brusque na última segunda-feira, então, para a gente poder ficar mais próximo aos dados, que são muitos números, e quero já de pronto, saudando os nossos superintendentes, doutor Benedetti e a Cláudia, saudar toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, que está conosco, e a equipe do planejamento da Dulce, que preparou os dados financeiros para essa apresentação. Então, nós estamos apresentando o relatório do primeiro quadrimestre do ano de 2023, das contas da Secretaria de Estado da Saúde e Fundo Estadual de Saúde. Opa! Não está indo, Arion.
É aqui a sequência, né? Só passar para o lado aqui. Ah, tá. Tá ok. Então, nós estamos cumprindo com o que determina a Lei Federal 141 de 2012, que eu tive a oportunidade de participar do debate, do aprimoramento, e esta lei, ela traz o que são gastos com ações e serviços de saúde. Ou seja, nós só podemos contabilizar no CIOPS, ou seja, no que são gastos com ações e serviços de saúde, o que está determinado nesta lei, porque até a vigência desta lei, nós tínhamos uma série de outros gastos, eu não sei se quem está no nosso plenário, quem está nos acompanhando, que eu quero saudar, todos lembram, mas até a vacina para animais, muitas vezes, era utilizado e jogado como gastos com ações de serviço de saúde, como toda a rede de saneamento, não que o saneamento não seja importante, mas o saneamento de pequenos municípios, sim, mas não uma rede de saneamento, porque, caso contrário, nós teríamos falta de recursos na área da saúde. Também esse texto legal nos determina, né, a apresentação do montante de recursos por fonte que precisa ser aplicado no período, as auditorias realizadas e a oferta e produção de serviços públicos que são realizados. E aqui no Estado, e a gente cumpre também com a portaria que consolidou a Lei 141, que é a portaria de número 1 de 2017, que determina no seu artigo 100 que o relatório detalhado do quadrimestre anterior é um instrumento de monitoramento e acompanhamento de execução das ações de saúde e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública. Por isso que estamos nesta casa, que é a Casa Legislativa, é a Casa de Acompanhamento das Ações e Serviços de Saúde. O nosso orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, Fundo Estadual de Saúde, conforme a Lei Orçamentária Anual de 2023, ela traz para nós duas fontes. Nós temos o Fundo Estadual de Saúde, que é o item orçamentário 48091, e o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina, o 48093. Aqui, o nosso total de recursos, nós temos previstos no orçamento, isso é mais do que o 12% exigido pelas normas federais, também ultrapassa os 14%, e nós estamos trabalhando, conforme a orientação da Secretaria de Estado da Fazenda, com o limite de 14%. Nós temos um total na fonte 100, que fonte 100 são recursos do Tesouro do Estado, a cota parte de direito da Secretaria de Estado da Saúde, em 5.674 milhões de reais. As demais fontes que entram também as fontes do Fundo Nacional de Saúde, que a principal fonte é a fonte 223, 684.124.590 reais, totalizando, então, entre as fontes todas, 6.358.414.540 reais. Aqui nós temos já, para apresentarmos, o que nós já executamos nestes primeiros meses, são valores atualizados, empenhado e liquidado do primeiro quadrimestre. Nós já temos um valor, conforme a apresentação que os senhores podem acompanhar, tantos que estão aqui de forma presencial quanto de forma remota, nós já estamos com 50,47% dos valores do Fundo Estadual de Saúde empenhados e do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de 41,81%. O que significa isso? Muitos contratos são contratos de 12 meses. Então, o empenho ele sempre é superior ao que também é liquidado e pago no mesmo período. Nas unidades gestoras do Fundo Estadual de Saúde, a gente traz agora a execução orçamentária deste período do Fundo Estadual de Saúde, de todas as fontes, aqui apresentando, então, por programas, entre o Acelera Santa Catarina, Gestão do SUS, Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, Atenção da Média e Alta Complexidade, que são os procedimentos de exames
e cirurgias, a assistência farmacêutica, gestão das redes temáticas e gestão de pessoas, que é a folha de pagamento. Nós temos, entre o empenhado e liquidado por item dessas gestões, nós temos grande parte do que está liquidado pago. O que não está pago é porque falta liquidação, ou seja, a entrega do serviço, e os senhores podem perceber que muitos dos serviços já têm do que está liquidado acima de 90% ou até mesmo 100% pago, como atenção primária à saúde, que é um repasse que se faz mensalmente para o conjunto dos municípios, que são 295 no estado de Santa Catarina. Aqui a gente traz uma tela que apresenta a execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, também fonte 100, por programas, também no período acumulado. Também ele traz o total que nós temos do orçamento pela fonte 100, o que nós temos empenhado, então, o total de 5.290.514.731, 5.209.514.731,44. Deste total, nós já temos liquidado daquilo que foi empenhado, R$ 1.431.226.129,79. Execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde detalhada com as subações do Programa Gestão do SUS na fonte 100, acumulado de janeiro a abril. Então, aqui a gente traz também o fortalecimento das residências e pós-graduação, manutenção das atividades do Conselho Estadual de Saúde, qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde, atendimento das ações judiciais, que são as determinações que o Estado precisa cumprir, elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para os hospitais, realização de serviços e recuperação e manutenção das unidades da Secretaria de Estado da Saúde, aquisição de equipamentos mobiliários para as unidades, execução de obras de ampliação e reforma e readequação das unidades da Secretaria de Estado da Saúde, locação das aeronaves que fazem o transporte tanto de órgãos quanto os serviços de remoção do SAMU e os serviços de remoção da Central de Regulação do Estado de Santa Catarina, o custeio de vagas de acolhimento psicossocial em comunidades terapêuticas. Aqui eu vou me permitir um parênteses, nobre presidente, deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que preside essa comissão, nós já precisamos trazer essa informação, porque é uma informação que nós já temos da Comissão Intergestores Tripartite, Ministério da Saúde, a portaria que eram considerados recursos da área da saúde para esta ação, ela foi revogada. Nós vamos manter, porque estamos acima do limite de 12%, mas durante este período a gente vai discutir, junto com esta casa, que aqui tem o deputado Lucas Neves, preside a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Obrigada, deputado. E, com isso, a gente vai ter que discutir se este orçamento permanecerá no Fundo Estadual de Saúde ou se esse orçamento deverá ser designado para uma outra pasta do governo, uma vez que a portaria foi revogada. Então, eles compreendem, e para nós que somos militantes do Sistema Único de Saúde, compreendemos a questão das leis, isso não será computado, então, na base de cálculo de gastos com ações de saúde, mas a gente tem empenhado e feito a remuneração e o repasse para essas instituições conforme está determinado no orçamento e nos convênios que a Secretaria de Estado da Saúde tem com essas instituições. Aqui também nós temos o apoio financeiro aos consórcios de saúde, importante a gente lembrar, são 40 milhões de reais. Nós já tivemos aqui com o deputado Marco Vieira, que é o deputado que preside a Frente Parlamentar de Defesa dos Consórcios. Nós empenhamos, tinha uma expectativa dos consórcios de exercícios anteriores para este ano, não havia nenhum empenho de exercício anterior, portanto, não havia como pagar exercícios anteriores, porque não ficou restos a pagar, mas nós fizemos, então, os empenhamentos
e os pagamentos dos consórcios, conforme também está apresentado. Aqui aparece parte, mas a gente é um valor que é os primeiros meses, mas são 30 milhões de reais, e juntos quero agradecer a Vossa Excelência que esteve na reunião. Eu não consegui comparecer, porque a reunião da FACISC demorou um pouquinho mais, deputado Neudi, mas ali a gente está junto com os consórcios, os gestores municipais de saúde, que aqui eu quero agradecer mais uma vez o nosso COSEMES, discutindo o texto que poderá ser o texto substitutivo que será apresentado a esta Casa pelo nobre deputado Marco Vieira com relação aos consórcios. Os consórcios, eles são partes importantes de atendimento da nossa população do Sistema Único de Saúde, é uma unidade prestadora de serviço do conjunto dos municípios da região, mas a gente precisa também que os consórcios, eles lancem a produção, porque tudo aquilo que era feito pelos consórcios não necessariamente era registrado, então eles não tinham FPO, que é a ficha de programação orçamentária, e a produção deles do CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, não aparecia. Nesta pactuação, a gente precisa que esses procedimentos apareçam, porque são procedimentos ou remunerados agora pelo Fundo Estadual de Saúde, ou remunerados, na sua grande maioria, pelas prefeituras municipais, e são ações e serviços de saúde para a nossa população como um todo. Então, deste total, nós temos aí já, dos 55% que foi liquidado, 91,79% pago. Execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, detalhado sobre subação. Aqui são as ações da vigilância em saúde, que nós temos uma grande parceria com o conjunto dos municípios. As vigilâncias municipais são fortes, tanto a vigilância sanitária quanto as vigilâncias epidemiológicas. Da mesma forma, nós também temos o valor já apresentado aqui na tela, são 4.675 bilhões, destes nós temos 1 bilhão empenhado e temos já 46% deste total empenhado pago. Aqui uma outra subação, que é a ação do Programa de Atenção Primária à Saúde. Depois eu vou falar um pouquinho, que eu acho que números por si só não mostram o que a gente precisa da área da saúde, dos desafios que nós temos pela frente, que vai desde a atenção primária até as questões da vigilância em saúde. Também essa tela traz para nós o cofinanciamento estadual das equipes de atenção primária à saúde, incentivo financeiro aos municípios contemplados no Programa Catarinense de Inclusão Social, PROCIS, o cofinanciamento dos centros de especialidades odontológicas, o cofinanciamento de prótese dentária produzida em laboratório regional de prótese dentária, o cofinanciamento estadual das equipes de atenção primária prisional e o cofinanciamento estadual aos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que vocês podem ver que, do que está liquidado, 100% está pago, porque aqui a forma de pagamento é muito mais simplificada, é fundo a fundo, fundo estadual para os fundos municipais de saúde. Execução orçamentária, que entra do Fundo Estadual de Saúde, as questões da média e alta complexidade, que são os exames, tanto ambulatoriais como os internamentos hospitalares, também recursos da Fonte 100, que vão desde a manutenção das nossas unidades hospitalares próprias, realização das atividades de doação e transplante de órgãos. A gente tem um Estado que tem a sua política de captação e transplante de órgãos como uma política de Estado, ou seja, numa série histórica de 18 anos, Santa Catarina, por 14 anos, foi o Estado que mais captou órgãos, só 4 que ficamos em segundo lugar, e é uma política que a gente precisa cada vez mais incentivar quem está na porta de entrada das emergências dos nossos hospitais, porque quando você tem uma emergência que acolhe uma família que tem lá o seu familiar vítima de acidente, conforme você acolhe, é a forma que você pode depois, nobre deputado Vicente Caro Preço, o senhor que já foi secretário, sabe que é a resposta que a família pode nos dar quando aquela vítima de acidente ou aquela pessoa que chegou para ser
acolhida e atendida, tem morte cerebral, a resposta da família, sim, é muito melhor. Custeio das cirurgias eletivas ambulatoriais, manutenção da política hospitalar catarinense. Nós estamos, eu preciso fazer uma observação aqui, estamos com uma portaria vigente, discutindo junto qual é a ESC, FEUESC, FEOSC, junto com os municípios, ou seja, a representação do COSEMES e a Secretaria de Estado da Saúde, numa série de reuniões, discutindo a implementação da política hospitalar catarinense. Por que nós precisamos discutir a política hospitalar catarinense? A política hospitalar catarinense precisa ser robusta, que não tenha necessidade de convênios em paralelo do mesmo objeto. Ou seja, convênio de custeio para manter aquela unidade. Quando você começa a fazer convênios no paralelo, você começa a tratar desigual a política hospitalar catarinense. Se é para ter regras, a gente tem que ter regras sólidas que aponte, por exemplo, a situação dos 4 hospitais do Estado de Santa Catarina, que foram os primeiros que entraram no debate, que são prédios do Estado, que foram cedidos a instituições para a gestão, muito antes de se ter leis que tratassem das organizações sociais, que é o Hospital de Chapecó, Xanxerê, Curitibanos e Itajaí. Esses hospitais, dentro da política hospitalar catarinense, eles têm o mesmo critério que os demais hospitais. Só que, em contrapartida, aí o Estado passa a fazer convênios para poder suprir a diferença daquilo que era remunerado antes da política hospitalar catarinense e também respondendo na justiça, como é o caso de Curitibanos, que ou a gente faz um acordo judicial ou a gente faz uma definição de pagamento adequado para esses 4 hospitais. O mesmo caminho nós estamos tendo com o olhar para os hospitais municipais, como é o caso do Hospital de Joinville, Hospital São José de Joinville, o Hospital de Balneário Camboriú, Ruth Cardoso, e também está na nossa pauta o Hospital da Criança de Chapecó, entre outros daí de menor porte. E esse trabalho continua passando pelos hospitais filantrópicos, prestadores de serviço do SUS, pelas OS e pelas nossas próprias unidades, ou seja, as unidades de gestão direta da Secretaria de Estado da Saúde. Aqui, nessa tela, então, além desses serviços que a gente já falou, nós temos também a realização de serviços assistenciais e manutenção do Centro Catarinense de Reabilitação. Aqui quero fazer um convite, o deputado Vicente Caropreso conhece. Nós temos, gente, um Estado que faz transplante de órgãos e é referência nacional, e temos isso reconhecido. E o nosso Centro Catarinense de Reabilitação não tem o mesmo reconhecimento. Ou seja, o Centro Catarinense de Reabilitação está fechado por si só. Quem conhece o Centro Catarinense, que olha pelo lado de fora, eu diria que é, sim, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde, que foi 100% revitalizada. Só falta a pintura da fachada. Eu brinquei com o nosso diretor, eu digo, é para nos enganar, né? Não cuidar da fachada, para não mostrar a qualidade que tem lá dentro. Qualidade, gente. O Centro Catarinense de Reabilitação do Estado de Santa Catarina não perde nada pelos serviços ambulatoriais que nós temos no SARA, em Brasília, que é o grande centro de referência. Então, nós precisamos, e já levei essa pauta ao nosso governador Jorginho Melo, a gente precisa lá de uma ampliação e da implantação da reabilitação de robótica. É o que a gente precisa, doutor Douglas, para a gente ser ponta, mas a gente precisa que o Centro Catarinense de Reabilitação seja o centro também formador de recursos humanos para os serviços de reabilitação do Estado de Santa Catarina, para aqueles que não estão na capital, e que para a capital do Estado, os pacientes mais complexos eles venham com a representação do profissional responsável na região, se qualifique aqui, ou seja, estudem a metodologia para que o paciente não precise estar indo e vindo 2 ou 3 vezes por semana ou 4 vezes ao mês até Florianópolis, e a gente fortalecendo os centros que nós temos nas regiões, a gente também tem que multiplicar isso para cada município, porque muitas vezes a família passa se deslocando durante a semana toda. Então, vou dar um exemplo, o Centro de Reabilitação de Criciúma ou de Lages, para falar de alguns deles. Eles têm que
ficar também com média e alta complexidade e preparar as reabilitações que podem ser feitas no próprio endereço do município, em cada um dos municípios da sua área de abrangência. Aqui nós temos na reabilitação espaço para crescer e espaço para orgulhar o Estado de Santa Catarina como um todo, olhando desde as pessoas com doenças raras, olhando também para as nossas pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, como é o caso do autismo, que eu sei que é uma pauta importante também desta casa, que as nossas crianças e jovens e adultos cada vez mais têm sido diagnosticados e nós precisamos reforçar e aprimorar cada vez mais o diagnóstico, o acolhimento, em especial não nos esquecendo e nem negligenciando o atendimento à família de um paciente que tem espectro autista, porque, muitas vezes, doenças raras, família de autista e pessoa com deficiência, as estatísticas nos mostram que 70% das mães são abandonadas pelos seus companheiros. 70% das mães são abandonadas pelos seus companheiros. E 90% delas, muitas vezes, têm que abandonar o seu posto de trabalho para cuidar dos seus filhos. Eu não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ver crianças que nasceram do Zika vírus, que a gente precisa tomar muito cuidado. Essas mães com criança com paralisia cerebral, filhos com lesões que vieram do Zika vírus ou outras patologias complexas, sim, são mães absolutamente dedicadas, e aqui é minha homenagem aos 30% dos pais que ficam ao lado das mães atendendo essas crianças. Também do que foi empenhado, liquidado, do liquidado nós estamos com 93,12% pago. Execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde detalhada aqui na assistência farmacêutica fonte 100. Nós temos, então, aqui o fornecimento de medicamentos do componente especializado, distribuição de medicamentos do componente estratégico e repasse financeiro aos municípios para a compra de medicamentos e insumos básicos da saúde. Na assistência farmacêutica, o repasse também do incentivo, ele é mensal. Aqui, a unidade gestora do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Eles me pediram ontem à noite, deputada, mas a senhora não vai falar sobre isso? Aí eles me olharam e disseram assim, eu tenho certeza que ela vai falar? Então, eu vou falar. A compreensão que nós temos, e aí a gente vai precisar discutir junto com a Comissão do Orçamento desta Casa, é que essa unidade gestora deveria estar dentro do Fundo Estadual de Saúde, como um item orçamentário do Fundo Estadual de Saúde, para que a gente nunca venha a ter questionamentos com relação à aplicação dos recursos da área da saúde, porque o entendimento que se tem nacional é que todo o recurso da saúde deve passar Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. E, dentro desses fundos, a gente tem as devidas rubricas ou as devidas determinações orçamentárias. Como a gente sabe que o grupo que está chegando e chegou no Ministério da Saúde é bastante rígido no que considera gastos com ações e serviços de saúde, que nós conhecemos como ASPEN, a gente vai precisar debater um pouquinho mais para o próximo orçamento, se a gente vai manter como unidade gestora Fundo Estadual de Saúde e Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, que aqui entra também o EMOSC-CEPOM, ou esse item a gente vai ter dentro do orçamento geral do Fundo Estadual de Saúde, e é claro que esta casa é a Casa das Leis, o que for compreendido pela Comissão do Orçamento será acolhido pela Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que nós temos legislação que trata deste tema. Então, a execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, aqui é os hospitais filantrópicos, Hemocentro e a rede de o CEPOM, no programa de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, são R$ 70.434.150,55. Nós temos já liquidado deste total que foi empenhado, 50% dele já está empenhado, 38%, e do que foi empenhado,
100% pago. Execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde de Apoio aos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina, programação de média e alta complexidade. Aqui também a gente tem o repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais, conforme a Lei Estadual 16.169, também do total que foi empenhado 37%, liquidado 23%, do que está liquidado 100% pago. Produção dos serviços de saúde. Todos esses números não seriam nada se nós não estivéssemos aqui também apresentando um pouquinho rapidamente. A gente está discutindo com a nossa equipe, a gente já fez uma alteração, deputado Neudi Sareta, da apresentação de rotina que a Secretaria de Estado da Saúde fazia, porque eu acho que a gente precisa aqui aprimorar com mais dados do que esses recursos estão impactando e estão produzindo de serviços na vida das pessoas. Então, a produção ambulatorial do SUS de Santa Catarina, no período de janeiro a março, no comparativo aos anos de 2022 e 2023. Então, nós temos aqui ações de promoção e prevenção à saúde, procedimentos com a finalidade de diagnóstico, que são os exames diagnósticos, procedimentos clínicos, procedimentos de cirurgias eletivas, transplante de órgãos, tecidos e células, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais e ações complementares de atenção à saúde. Num comparativo com o ano de 2022, todas as ações, janeiro e fevereiro e março de 2023, no comparativo a 2022, tiveram um crescimento, como, por exemplo, as ações de promoção e prevenção à saúde de 30,29%, as cirurgias eletivas ambulatoriais de 8,34%, o transplante de órgãos e tecidos, e assim sucessivamente. Aqui a captação. Na lógica do transplante, a gente teve uma redução de 27 procedimentos cirúrgicos. Que tem que estar aqui. Aqui, ó. Então, aqui a quantidade aprovada. Onde é que está? Me ajude aqui, por favor. Essa aqui é ambulatorial, aqui é hospitalar. Ah, tá. Aqui, ó. A tela anterior era a tela da parte ambulatorial. Na parte dos procedimentos hospitalares, todos os procedimentos cresceram. Cirurgias eletivas de paciente internado, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 31,71% dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, comparado a este mesmo período de 23. Mas tivemos uma queda de 3,15% no transplante de órgãos e tecidos, que basicamente é o serviço do Hospital Santa Isabel. Eu já estive lá e, na reunião, eles já tinham apontado esta questão, que diz que, durante o ano, eles fazem as compensações, que depende do período de captação dos órgãos que acontecem para fazerem os transplantes de órgãos e tecidos. Em média, no comparativo, nós tivemos um crescimento de 12,05%. Os valores também eles mudam, né? Como a gente produz mais, o impacto financeiro no comparativo ao mesmo período, no período de 2022, janeiro a março, foram 228 milhões de reais, eu vou arredondar os números, tá? E neste período foram 243 milhões de reais. Aqui também faz parte da determinação da Lei 141, que são as auditorias realizadas. Processos novos são 4, processos encerrados 12, processos encaminhados aos órgãos de classe 2, processos encaminhados ao Ministério Público 3, auditorias e vistorias in loco pela equipe da Central 12 e notificações, advertências emitidas 15, neste período. E agora a gente vai falar rapidamente dos desafios. E esses desafios, eles são de todos nós. São desafios da gestão estadual, dos gestores municipais de saúde, dos prestadores de serviço, dos trabalhadores, dos usuários
e da sociedade como um todo, porque quando a gente fala de usuário, a gente precisa lembrar que todos nós usamos o Sistema Único de Saúde. A gente traz como um dos primeiros desafios o fortalecimento da atenção primária à saúde. A gente não pode inverter a pirâmide, porque nós precisamos efetivamente resolver as ações e serviços de saúde na atenção primária à saúde. A pandemia afastou um pouco este olhar durante o período em que todos estávamos debruçados na lógica de socorrer vidas, de buscar leitos de UTI Covid ou de buscar o diagnóstico para os pacientes que estavam com suspeita. Então, no fortalecimento da atenção primária, nós temos que ter foco grande na estratégia da saúde da família, porque é o modelo que nós temos no país da organização da atenção primária à saúde, com qualidade, como se preconiza através do nosso Sistema Único de Saúde. Ampliando a cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família, agora todos estão acompanhando também o número de profissionais médicos que virão para atender, via Ministério da Saúde, os municípios mais distantes ou que têm mais dificuldade de fixar o seu profissional. Manter o cofinanciamento estadual da atenção primária, ampliar o acesso da atenção, garantir a qualificação das equipes para ampliar a resolutividade e fortalecer e ampliar a política de saúde bucal, entre outros. Lembrando que é muito mais amplo, né? Aqui a gente tem as equipes de apoio à saúde da família e outras ações, mas quando a gente olha para fortalecimento da atenção primária à saúde, precisamos lembrar que são todas as ações da atenção primária à saúde, inclusive motivando os nossos agentes comunitários de saúde a retornarem para suas áreas de abrangência, porque muitos, com a pandemia, foram para as unidades básicas de saúde e estão desenvolvendo outras atividades que não são inerentes, propriamente dito, às ações fundamentais, porque é o agente comunitário de saúde que é o primeiro a chegar no domicílio da sua área de abrangência, e muitas vezes ali é ele que percebe que naquela casa tem uma mulher vítima de violência, uma criança vítima de violência, é ali que ele acompanha a caderneta de vacinação. Entre as demais atribuições que eles têm, e agora, mais do que nunca, porque eles estão também com a formação de nível médio de agentes comunitários de saúde pelo Ministério da Saúde. Aumentar a cobertura vacinal. Nós precisamos nos debruçar em cima disso. Nós precisamos aumentar a cobertura vacinal de todas as vacinas, atingir a meta da cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunização, evitar com isso, gente, o retorno das doenças, não deixar que nenhuma criança venha morrer por sarampo ou venha sofrer de paralisia infantil porque não recebeu a gotinha. E hoje, a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Comissão Intergestora e Bipartite, deve estar publicando uma deliberação da CIB prorrogando o prazo da vacina da influenza, da vacina da gripe. Os indicadores da cobertura vacinal, com todo o esforço dos 295 municípios, de todos os vacinadores, está absolutamente baixa. Longe, muito longe da gente imaginar os 90%. Longe da gente imaginar a época que nós brigávamos por vacina, porque nós começamos há mais de 20 anos com a vacina para os nossos idosos e era só para eles. Depois, para os idosos e as nossas crianças. E aí os nossos professores brigavam porque queriam a vacina. Os trabalhadores brigavam da saúde porque queriam a vacina. Dia 1º de maio, eu tive a oportunidade de conversar por telefone, eu estava trabalhando, sim, na Secretaria de Saúde, com a professora Ethel, que é a secretária nacional da Vigilância em Saúde, pedindo a ela, e documentamos isso, pedindo que abrisse para toda a população acima de 6 meses de idade. E abrimos a vacina para toda a população. Mesmo assim, eu não acredito que a gente consiga, tomar a Deus que a gente ultrapasse os 50%. Mas o nosso público-alvo, das nossas crianças, dos nossos idosos, nós estamos muito longe. E isso tem impacto direto, sem sombra de dúvida, na superlotação das UPAs, da superlotação que nós temos em todas as emergências dos hospitais do Estado de Santa Catarina. Já me passaram aqui, é a deliberação 0100.
Enquanto nós estávamos lá na conferência ontem, a gente estava com a Maria Cristina, que é a responsável técnica do COSEMES, e a gente pactou, e agora já estamos, então, com essa deliberação, e aqui a gente aproveita esse momento riquíssimo para fazer um apelo. Aqueles que quiserem se vacinar, procurem, por favor, uma unidade de saúde que tem, sim, vacina disponível para toda a população, para a gente evitar, então, UPAs superlotadas, emergências de hospitais superlotados e, consequentemente, taxas de ocupação dos leitos de UTI, quer seja para pediatria ou para adulto, também superlotados em função das doenças respiratórias que estamos enfrentando, que poderá piorar, gente, que o nosso inverno não começou ainda. A gente poderá ter momentos mais difíceis. A gente traz também aqui, dentro da atenção primária à saúde, eu quero fazer um agradecimento a toda a sociedade civil, ao setor produtivo, que abraçaram as campanhas que nós estávamos fazendo apelo, para que cada um de nós possamos estar cuidando das nossas casas, dos nossos estabelecimentos de trabalho, e aqui eu falo da Fiesc, eu falo da Facisc, eu falo de todo o setor produtivo, eu falo do Sindicato dos Médicos, eu falo do conjunto dos 295 municípios e de todas as entidades, porque no ano passado nós perdemos 90 vidas, neste ano são 46 vidas, e ainda temos 7 casos de óbitos que estão em investigação. Então, tudo que a gente precisa é reduzir, mas a gente precisa de uma força-tarefa de 2023 para que a gente não tenha momentos como esses de novo em Santa Catarina. Não dá para a gente perder uma vida porque a gente deixou a dengue entrar no nosso estado, porque a gente não está cuidando dos focos. Vamos, sim, precisar nos preparar para usar novas tecnologias, novos equipamentos e novas formas para que a gente possa estar, então, enfrentando a dengue. Lembrar também que a chikungunya já chegou no estado de Santa Catarina, temos 37 casos, tivemos casos notificados de Zika 116, felizmente nenhum confirmado. Aqui a gente instalou o Comitê de Arboviroses, com a participação dos prefeitos, naquele momento, da Grande Florianópolis, o nosso governador de Estado, governador Jorginho, que designou 10 milhões de reais para os municípios, que ampliasse o horário das suas unidades básicas de saúde, a partir do final da tarde, das 17 às 22, mantivesse as unidades de saúde abertas, que também pudessem estar ampliando as equipes das unidades de pronto atendimento, do valor designado, 9 bilhões 733 milhões e 400 já foram, 9 milhões, perdão, 733 mil e 400 reais já foram depositados. Temos 2 municípios que estão pedindo devolução porque não conseguiram os profissionais para ampliar os horários. A influenza, a gente já teve, neste ano, 20 óbitos. Nós temos do Covid-19 também, ainda no ano de 2023, 126 óbitos, de um total, desde que iniciou o Covid-19, 22.795 óbitos no estado de Santa Catarina. Não são poucos óbitos, são muitos óbitos. Garantia de acesso aos serviços assistenciais ambulatoriais. Nós precisamos aumentar a resolutividade das nossas UPAs, numa força-tarefa Estado e conjunto dos municípios. Nós precisamos garantir os exames e procedimentos com mais agilidade, saindo de períodos longos aí de 1, 2 ou até 3 anos de espera ou mais. A linha de cuidado da saúde mental, é fundamental. Nós precisamos ter, desde a unidade básica de saúde até a garantia do internamento hospitalar, que internamento hospitalar é esse que nós queremos para a saúde mental, lembrando que o Conselho Nacional de Justiça também está falando dos hospitais de custódia, mas preciso declarar aqui, para onde vão as pessoas que estão nos hospitais de custódia? Não basta, doutor Douglas, a gente, por resolução, achar que a gente resolve o problema. A gente vai debater o problema e buscar alternativas. Agora, nem a rede hospitalar está preparada para isso, nem a rede ambulatorial
está preparado. E a saúde mental, sim, é um grave problema de saúde pública. A pessoa com deficiência, doenças raras, autismo, a fibromialgia e as outras patologias precisam também de atenção. Na saúde da mulher, a gente quer lembrar do planejamento familiar, que agora as mulheres também têm o direito, com 60 dias de declaração do método definitivo durante o trabalho de parto. E eu vou correr porque o nosso presidente já me fez sinal. As cirurgias eletivas, que é um compromisso de governo, do governador Jorginho, que nós precisamos buscar, sim, zerar as filas. É fácil, não é fácil, é muito mais complexo do que se possa imaginar. Precisamos, efetivamente, da participação de todos os hospitais, precisamos buscar mais hospitais que possam se agregar ao Sistema Único de Saúde para a gente poder dar conta, porque nós precisamos reduzir a fila de espera, precisamos assegurar atendimento prioritário aos pacientes com câncer, reduzir o tempo de espera e a distância geográfica e aumentar a resolutividade dos serviços prestados. No dia 30 de janeiro, nós estávamos com 105.340 pacientes, que são pacientes de 2017 a 30 de janeiro de 2023. Mais 4.700 pacientes no procedimento ambulatorial, capacidade dos hospitais, dos que estão contratados diretos pela Secretaria de Estado da Saúde, são 21 mil procedimentos cirúrgicos, pacientes aguardando consulta especializada para entrar na fila cirúrgica, 117 mil, e uma taxa de não comparecimento que nós estamos, junto com os municípios, com o Ministério Público e Secretaria de Estado da Saúde, discutindo a busca de alternativas para evitarmos a ausência de pacientes, tanto no pré-operatório e, em especial, no dia da cirurgia, porque cada cirurgia é muito preciosa e a gente não pode perder a equipe médica que está no centro cirúrgico. Essa aqui é uma tela que mostra o desenho exatamente de 2017 a 31 de janeiro de 2023. E aí nós priorizamos os pacientes com câncer. Por que nós priorizamos os pacientes com câncer? Porque quem tem câncer não pode ficar na fila cirúrgica eletiva. Um câncer é uma cirurgia tempo sensível. O deputado Sareta acompanha e tem uma pauta aqui nesta casa. Aí a gente está buscando também a habilitação estadual da alta complexidade na ortopedia para vencer as filas, habilitação estadual na cardiologia e a garantia de leitos de UTI. Nós temos várias leis, e não é por causa das leis, e nem porque eu sou autora dessas leis aqui, com a participação de colegas deputados e deputadas, mas quando se fala de 60 dias para uma cirurgia de câncer, é porque a resposta vai ser muito melhor. Quando se fala de 30 dias para fechar diagnóstico, é porque todos nós sabemos que um diagnóstico precoce, um tratamento rápido, sem negligenciar toda a parte da prevenção, é fundamental. Também estamos aí, o Ministério da Saúde deve publicar nos próximos dias a portaria de habilitação dos serviços da reconstrução mamária, com reajuste de pagamento e com a garantia, conforme prevê a lei, da simetria das mamas, ou seja, não dá para reconstruir uma mama e deixar outra mama flácida ou que fique com um aspecto que essa mulher sempre precise lembrar que teve um câncer de mama. Então, as nossas portarias ministeriais, eu vou pular um pouquinho. Na oncologia, gente, nós estamos trabalhando, inclusive veio uma técnica do Ministério da Saúde há 15 dias atrás, deputado Sareta, na padronização de um protocolo clínico único dos serviços de câncer. O tratamento de câncer não pode ser pelo CEP de residência. Ou seja, quem mora na Grande Florianópolis tem um tipo de protocolo clínico ou um prazo para entrada no serviço. Quem mora nas outras regiões do estado de Santa Catarina, ter outro tipo de protocolo, deputado Hermes, para o atendimento dos pacientes. A linha de cuidado, o que significa isso, gente? Me perdoe, mas eu preciso falar um pouquinho mais. A linha de cuidado não dá mais para uma mulher que fez uma mamografia e tem um nódulo de mama, ou um homem que está com seu PSA alterado, indicando um câncer de próstata, ficar correndo dentro do município pequeno para saber quem é que vai biopsiar ou quem é que vai ajudar a pagar aquela biópsia. Isso tem que ir para os serviços habilitados na oncologia. Já estamos trabalhando e, a cada mês, ajustando. Implantar um sistema de monitoramento. A sala de situação está trabalhando exatamente em cima disso.
Isso foi deliberado pela nossa CIB 13. O mesmo vale, gente, aqui o CEPOM até hoje não recebe um níquel de todas as cirurgias oncológicas desde 2018. O mesmo vale para São Miguel do Oeste, a cirurgia e a químio. A radioterapia de Tubarão também está em Brasília para habilitação. No dia 5 agora de junho, nós vamos abrir a radioterapia de Joaçaba. E o Hospital de Caridade pediu desabilitação, porque estava só com 5 pacientes na radioterapia, porque o CEPOM absorveu os demais pacientes. E aqui, deputado Sareta, a gente vai precisar abrir uma discussão que não tem paciente em radioterapia em fila de espera. O Hospital Santo Antônio, com 2 equipamentos, está com 50% de taxa de ocupação. Mas, mesmo assim, nós estamos pedindo, e foi aprovado na CIB, recursos para o teto da oncologia, porque quem tem câncer não tem teto, tá, deputado? Se fizer a mais do que tem no seu contrato, o Estado está pagando mensalmente, fazendo remanejamento. O que sobra passa para o outro, ou o Estado complementa. Estamos pedindo a substituição de 2 aceleradores lineares, que é o de Lages de Jaraguá do Sul, e novos aceleradores lineares, que é a instalação do serviço em São Miguel do Oeste e Rio do Sul, para reduzir distância. Mas não tem paciente aguardando, e eu fiquei preocupada com aquela matéria do risco de 4.000 pacientes não terem acesso. Então, a gente está chamando a Sociedade Brasileira de Radioterapia para a gente compreender que dados são aqueles, porque a gente precisa de diagnóstico. Se os nossos dados não estão corretos, que a gente corra atrás para resolver. Agora, se os dados deles não estão corretos, eles que, por favor, também façam para nós a correção. As cirurgias oncológicas foi prioridade, e nós temos 554 pacientes, que eu tenho os dados depois, e à tarde nós vamos ter uma reunião com o Dr. Douglas, anteriores a 30 de janeiro de 2023, que vão até 2018, que agora foram localizados, e a gente tem a clínica de cada um desses pacientes, do que podem ser operados, que não podem serem operados. Aqui são o total de pacientes que nós temos de janeiro para cá sendo encaminhados, 30 de janeiro, que já entraram para as cirurgias. A ortopedia, eu vou falar rapidamente, a deliberação 08 da CIB, nós tínhamos 18 hospitais para fazer procedimentos de alta complexidade, com habilitação estadual, nós já temos mais Araranguá, Timbó, Indaial, Joinville, Porto União e Itajaí. E esse já tem portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, e 2 novos que chegaram e vai para o Diário Oficial, Videira e Rio do Sul. Aqui também, na cardiologia, a gente tinha serviços de cardiologia que não podiam fazer os procedimentos, como a colocação do CDI, pela deliberação 09, de 3 de março, Rio do Sul, Mafra, Joinville e Xanxerê já estão com os seus devidos encaminhamentos, e serviços novos, Concórdia, Jaraguá do Sul e Brusque. Por quê? Porque Concórdia, Jaraguá do Sul e Brusque, eles tinham um convênio só para o cateterismo, e esse convênio não era regulado pela Central Estadual de Regulação, todos os pacientes entravam pela emergência. Isso aqui é, ainda hoje, a nossa cardiologia, os 3 em amarelinho são os novos, todos, inclusive os pacientes da Irmaneus, tinham que vir de Xanxerê, espera lá, até conseguir uma vaga aqui, e transfere de helicóptero ou de avião ou ambulância, todos para o Instituto São José, e agora a gente quer isso aqui, que cada paciente fique mais próximo do seu município com essas autorizações. Essas autorizações foram tão importantes que o Ministério da Saúde, na última tripartite, aprovou a flexibilização das portarias baseado na experiência de Santa Catarina, porque é o único jeito da gente retirar os pacientes da fila de espera. Aqui são os encontros de contas que nós fizemos, então, nenhum hospital precisa ficar preocupado se fizer mais cirurgia ortopédica, mais procedimento cardíaco, ou cirurgia urológica, ou oncológica, os seus procedimentos, porque nós estamos fazendo encontro de contas, esses são os valores repassados. Também fizemos um pagamento da revisão das cirurgias eletivas, outubro de 2021 a dezembro de 22, já foi depositado essa semana, foi aprovado na última CIB, num valor de 13.550.889. E já estão prontos para pagamento, janeiro, fevereiro e março de 2023, cirurgias eletivas são 16 milhões de reais
para os municípios plenos. Aqui é uma diferença que faltava ser paga de 2021 a 22, e aqui já é o pagamento das cirurgias eletivas desses primeiros 3 meses. E a transferência, então, dos recursos para os consórcios intermunicipais de saúde, que eu já falei. Falar rapidamente das UTIs, nós temos que sair da situação de UTIs temporárias, nós precisamos fixar as UTIs no Estado, porque a epidemiologia mudou, a necessidade de leitos de UTI mudou. Os 30 leitos do Hospital Imigrante de Brusque, que veio para o Sistema Único de Saúde, não vai atender só os pacientes de UTI, vai atender também procedimentos ortopédicos, cirúrgicos, entre outros, já estão todos à disposição do CISREG. No Hospital Ilha, compramos 5 leitos. No Hospital Santa Catarina e Blumenau, que são privados, esses 2, compramos 2 leitos. Blumenau, via Secretaria Municipal de Saúde, o Ilha, direto pela Secretaria de Estado da Saúde. 3 leitos que já estão disponíveis ao UTI neonatal no Hospital Regional e 4 leitos no Hospital São Vicente, em Mafra. Lembrando que esse total aqui de leitos em implantação são para os próximos dias. Amanhã, a gente deve ter mais 7 leitos neonatais no regional, assim como os demais que foram aqui apresentados. Então, já novos, 44 disponíveis e mais 100 para os próximos dias, que são leitos que são em Araranguá, Sombrio, Tereza Ramos em Lages, Caçador, Brusque, Santo Antônio em Blumenau e Pequeno Anjo em Itajaí. O grande desafio nosso é abrir os 30 leitos do Hospital Marieta, que são recursos do Pacto por Santa Catarina, e também já tem publicado a portaria do custeio desses leitos. O decreto de emergência... Carmen, em função do nossa dinâmica aqui, nós precisamos, até porque senão nós não vamos conseguir abrir a palavra. Sim, presidente. Só mostrar rapidamente a situação dos nossos hospitais, que é o decreto de emergência. As fotos falam por si só. Aquilo ali é a emergência do nosso hospital infantil. E aqui eu vou passar muito rápido, presidente, só vou lhe deixar, já coloquei isso aqui ontem, Santa Catarina tem em serviço produzido R$ 549.899.774,24, que é dinheiro dos municípios, dos estados, da média e alta complexidade, que são R$ 45 milhões de reais mês que precisamos receber do Ministério da Saúde. Eu me coloco à disposição, junto com a nossa equipe, para os questionamentos e peço apoio a esta casa para que esses recursos venham para o Estado de Santa Catarina, porque o último recurso que veio da diferença foi, no ano de 2018, 120 milhões. O nosso per capita ele é inferior ao nacional em R$ 2,68. Obrigado, secretária Carmen, pela sua explanação. Nós vamos abrir aqui algumas intervenções. Eu queria apenas reforçar também a participação do Dr. Michel de Barros, que é procurador da República em Santa Catarina, que encontra-se participando também de forma virtual. Também estão presentes aqui os superintendentes dos hospitais públicos de Santa Catarina, Dr. Roberto Benedetti, e também a gerente técnica Tatiana, nesse ato representando o diretor-geral do Hospital Infantil, Joana de Guzmão. Antes de passar a palavra ao doutor Vicente, apenas em relação à apresentação, nós teríamos bastante questões aqui, mas vou passar já ao doutor Vicente. Eu apenas quero fazer uma referência, para não perder o fio da meada aqui, a questão dos dados da Sociedade Brasileira de Radioterapia, né, que foram divulgados. Lembrando que aqueles dados não foram produzidos aqui pela comissão, foi a Sociedade Brasileira de Radioterapia que passou e trouxe essa preocupação, e me parece que realmente tem alguns desencontros ali desses dados que precisam ser acertados, mas independente do desencontro, é fato que nós precisamos, né, a substituição de equipamentos, de aparelhos, de ampliação, e eu tenho certeza que a Secretaria vai providenciar isso. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência com a palavra.
Eu ia falar meia hora, mas vou falar uns 5 minutos só. Bom dia, senhor presidente, Sareta, secretária Carmen Zanotto, Emerson Stein também aqui presente, e a todos que compõem a mesa, representando os hospitais, Ministério Público, Conselho Estadual de Saúde, enfim, o pessoal maravilhoso aí da SES, né? Faz bem sentir que vocês estão por perto, né? Parabéns pelo trabalho aí, né, que vocês estão fazendo, são os guardiães da saúde. Deputada Carmen Zanotto, na realidade eu vou iniciar com um tema que não é crítica, que não é um pedido que eu lhe faço, e um pedido como gestora estadual de saúde, uma das gestoras, e até um projeto que a senhora votou, que foi o veto ao projeto que prorroga o PRONON e o PRONAS. Sim, foi aprovado, mas não foi regulamentado, não foi botado para funcionar. Só para entender, no ano passado, o presidente, ele vetou um projeto que prorrogava uma lei do PRONON e PRONAS que permite que empresas, que o setor particular, o setor privado, possa, através de renúncia fiscal, colocar 1%, tanto do CNPJ quanto do CPF, para projetos determinantes. No caso, o PRONON é de oncologia. Para nós, eu vou dizer por Jaraguá do Sul, tem doador esperando para mais um acelerador linear. Eu vi aí que foi aprovado. Tem comunidade que se mexe, que se coça e resolve. Uma delas é Jaraguá, outra é Blumenau, outra é Caçador, outra é Concórdia. Enfim, tem vários espalhados no estado aí que se coçam e ajudam também o setor público, e não fico só pedindo. Então, isso para nós é muito importante. Eu pediria apoio da senhora, Vossa Excelência. Eu também estou tentando fazer alguma coisa em relação a isso, mas acho que o apoio institucional é muito importante. O PRONAS para assistência social, são projetos de renúncia fiscal para investir em assistência social. E o PRONON, oncologia. Graças a Deus, a Mara Gabrilli, minha senadora lá, que me representa, ela levou a votação para derrubar esse famigerado veto aí. Deus o livre. Eu vi na política hospitalar catarinense, ali alguns números que eles são assim, 716 milhões para a UES, 559 para todos os hospitais filantrópicos e 294 para as unidades próprias, que foram pagos aí até agora. Realmente são números que preocupam. Não preocupam, que são números expressivos, né? Ainda mais os filantrópicos aqui representados, que merecem todo o nosso... E estão tendo, né? Mas acho que assim, até a implantação da política hospitalar catarinense, a história dos hospitais filantrópicos era uma. Depois, passou a ser outra. Eu me lembro que todos os hospitais vinham, batiam na minha porta, nós não tínhamos como atendê-los, muitos tinha que apelar para governador, para deputado federal, senador, enfim, para colocar um dinheirinho no hospital, que não conseguia pagar. Com essa política hospitalar catarinense, aprovada aqui na Assembleia, num projeto que foi desenhado a 4 mãos, executivo e aqui o legislativo, ele veio, e a gente pediria para a senhora também cada vez mais aperfeiçoar e fazer justiça com os hospitais filantrópicos, que atendem mais de 70% das pessoas que estão esperando atendimento hospitalar pelo SUS. Dengue. Eu peguei uma estatística da dengue, né, as pessoas que estão me ouvindo aí, o pessoal da saúde sabe. Jaraguá, em 2022, 90 casos. 90 casos. Até maio, 890 casos.
é um negócio realmente, lá em nossa região, ali norte, nordeste, uma coisa para perder, e tem alguns internados no hospital em situação grave. A maioria não morre, acaba, são poucos os que morrem, realmente, mas é uma doença que preocupa muito. E eu estou tocando nesse assunto rapidamente, porque assim, secretário, eu fui secretário também, quando me disseram quem eram os 10 principais municípios, eu fui nos prefeitos desses municípios, não é que eu tenha pego no pescoço, mas eu disse para a turma ajudar. Se não tiver ajuda de entidades fortes do setor privado, do setor de voluntariado, a coisa não funciona. Você tem que tocar no coração da cidade, a sociedade mobilizada para ajudar essa situação, senão não adianta, vai piorar cada vez mais e vai acontecer cada vez mais desgraças. Eu me lembro que no Oeste, em 2014, em Pinhalzinho, que era o foco, Itajaí e Pinhalzinho, uma coisa de louco. Eles se mobilizaram e resolveram, e eles fizeram o diagnóstico. Muito foi da inépcia da saúde básica, de não voltar lá com o portão fechado, voltar mais uma vez e saber onde que estava o foco. Coisas básicas, coisas básicas. Afinal, dengue é uma doença que vai ser e pode ser eventualmente erradicada com ações simples, mas com a participação organizada, mas com gestores de saúde e o gestor municipal, o prefeito, animando a festa. Senão, não adianta. Por fim, ontem eu toquei nesse assunto, tem vários assuntos aqui, na política do atendimento da saúde mental. Eu vejo, e vou repetir a historinha que coloquei ontem, no Hospital São José de Jaraguá, eu posso chegar lá agora, tem 2, 3 pessoas em surto, que faltou cocaína, que faltou não sei o quê, e tudo, e estão amarradas 15 dias, esperando uma vaga de leito hospitalar para internação psiquiátrica aguda, de um problema, de um surto psicótico, uma tentativa de suicídio, enfim, várias urgências que tem psiquiátricas, e não tem. Então, o caso não é manicômio, o caso é vaga, leito, e uma política hospitalar realmente parceira, que tem que ser junto com os hospitais filantrópicos para nós resolver e formar alguns locais e fazer algum incentivo para que isso ocorra. Então, fora a formação de mais psiquiátrica, fora a formação que o Estado que quer ajudar a formar não sei quantas pessoas no ensino graduado, tem algumas profissões como terapia ocupacional, psicologia, e fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que Deus o livre, está faltando, gente, muito. Então, seria isso. Obrigado. Tem uma montoeira de coisa, mas isso aí, obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. Deputado Emerson Stais, sinta-se à vontade aqui na reunião dessa comissão. Bom a sua presença aqui para também reforçar essa audiência pública. Deputado Maurício Peixe, com a palavra. Eu vou apenas pedir para quem for usar a palavra, se puder ficar dentro de uns 3 minutos, com alguma tolerância, em função até dos horários aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Saúdo nosso presidente, Neudi Sareta, da Comissão de Saúde, os demais deputados, membros dessa comissão, e a nossa secretária Carmen. E como eu tenho pouco tempo, saudar a todos. Muito obrigado pela presença, principalmente aqui os profissionais da área de saúde. Eu prestei bem atenção em toda a apresentação. Eu sei que é muito complexo, muitos números também, investimento e controle. O controle é impressionante. Então, parabéns por tudo isso apresentado. E a transparência que tem sempre esta área de saúde e a comissão aqui de saúde. Mas eu tenho que fazer alguns comentários que nós sofremos na pele ou sofremos com aqueles que sofrem, porque todos os dias nós recebemos pedidos, solicitações de pessoas desesperadas.
porque a gente sabe que os hospitais estão lotados, a procura é muito grande. E nesses momentos agora que nós atravessamos 3 problemas, que é o Covid, que ainda não passou, e segundo os dados apresentados aqui, são inúmeros ainda, a influenza, a gripe, que eu vejo que aí sim nós podemos atacar muito mais para a sua diminuição, que é a vacinação, e que tem que ser feito, e eu vi ali na proposta que vai ter campanhas, e é necessário, é preciso estar em constante campanha, para que possa, assim, ser realizado. Eu diria até mais, como foi feito aqui na Assembleia, foram lá na minha sala, eu não tive como fugir, tive que tomar a vacina da gripe. Então, é isso que a gente precisa muitas vezes, é em órgãos públicos ou até empresas, ir em escolas, fazer com que aconteça a vacinação, porque a vacinação, com certeza, ela é a providência necessária para a diminuição. E aí eu quero entrar também nessa questão, além da Covid, da influenza, a dengue. A dengue que assolou de uma forma este ano o nosso estado, que foi impressionante como ela se propagou. E qual é o combate que tem que ser feito? Como as cidades estão se preparando para isso? Quando era apontado lá em 2016, 2017, que as cidades precisariam fazer a prevenção, não foi levado, parece, muito a sério. E hoje estamos aí numa situação caótica, eu diria, e de mortes. Só em Joinville, a minha cidade, este ano, Carme, dos 46 óbitos, 18 eu tenho apontado de Joinville. E Joinville geralmente é 10%, 9% do que acontece no estado. Então, em Joinville, nós estamos muito acima do número em relação ao estado. E eu diria que, estudando um pouco, eu sei que a vacina da dengue também já está pronta. Ela já está aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Aqui, o que falta, o que eu vi que vai ser distribuída no segundo semestre para os órgãos particulares, clínicas particulares. Isso que eu li, não sei se isso é verdadeiro. Nós temos que fazer uma frente. Eu não tenho os números total do Brasil, mas sei que no Rio de Janeiro também é grande o número de dengue e outros estados, mas tem que fazer aí uma força-tarefa muito forte para que a vacina seja logo distribuída no sistema de saúde, se é que ela vai resolver. Então, a vacina já está desenvolvida, já está aprovada, agora precisa ser distribuída. Vejo que isso sim vai diminuir bastante o colapso que nós temos nos nossos hospitais. E quando a gente fala em colapso, ficamos 2 anos com a pandemia que faltou a prevenção. Hoje evolui e aumenta o número de casos, principalmente em mulheres, né, que deixaram de fazer o seu preventivo de câncer de mama, como também dos homens, da próstata. A gente vê hoje doenças sendo aceleradas por falta de prevenção, que ficou praticamente 2 anos sem fazê-lo. E aí que nós temos que atuar. É um caso seríssimo, só para ter ideia, isso de família, né? Um relato, porque aqui nós estamos para falar, um relato, 2 semanas atrás, uma prima minha com AVC foi para um PA, deveria ir direto para o hospital, não tinha vaga no hospital, não tinha o que fazer, foi para o PA. A família ligaram, pediram, choraram, e não conseguimos botar, porque tinha que seguir o protocolo, tinha que seguir a tramitação correta, e a gente correndo atrás não conseguiu, ficou 5 dias lá e veio a óbito. Como é que a gente vai explicar para alguém da família que eu, como deputado influente, não consegui transferir, mas eu obedeço à regulação. Quem tem que mandar é a regulação. Agora está com deficiência a regulação. Nós temos que olhar, principalmente lá em Joinville, com a falta de leitos, quando está lá no PA, e fica, PA não é para internamento, a gente sabe disso. O PA é para ficar lá até menos de um dia, uma noite, e já ir para o hospital. Mas está lá no PA, fica 3 dias, 4 dias, 5 dias, e daí chego lá e oferece um leito que está numa cidade como Rio Negrinho, como Mafra, distante, família pobre, não tem como acompanhar, não tem como estar lá junto com o ente querido. E ainda quando foi para lá e falece, eles não sabem o que fazer.
Eu sei que a saúde tem a obrigação, o município, de transportar o corpo, mas eles não sabem, ninguém orienta. E isso tem sido constante. Sabe, Neudi, eu sei que o meu tempo já terminou, mas tem sido constante, mas nós precisamos falar aqui porque as pessoas, o munícipe ou o nosso cidadão está pedindo para que faça isso. Então, eu quero registrar isso, Carmen, sei que você tem se empenhado bastante, a tua equipe tem se empenhado bastante e sei que vamos ter sucesso, mas precisamos avançar em alguns pontos. Agora, a vacinação, com certeza, é um deles. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, deputado Maurício Peixer. Passa a palavra ao doutor Douglas, do MP de Santa Catarina. Muito obrigado, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento o deputado Neudi Sareta, em seu nome todos os parlamentares, senhoras parlamentares aqui presentes. Cumprimento a secretária Carmen e, em seu nome, também toda a diligente equipe da Secretaria de Estado da Saúde aqui presente ou que acompanha de forma remota, todos os senhores e senhoras aqui que acompanham essa audiência pública. Vou ser bem breve, eu só vou destacar alguns pontos em relação ao que foi apresentado. O primeiro ponto, e são questões às vezes que a gente olha para o sintoma e não olha para a origem do problema, né? A gente percebe aí uma sobrecarga de diversos serviços de média e alta complexidade, então a gente fala de fila de espera, de serviço de urgência e emergência. Os dados de UTI, por exemplo, apenas uma reflexão que a gente vem fazendo, nós partimos antes da pandemia de cerca de 700 leitos de UTI no estado inteiro. Hoje nós temos mais de 1.100 e estamos chegando quase a 1.300. Então, qual é o limite disso, né? Até que ponto a gente vai aumentar leito de UTI se a gente não olhar para a origem desse problema, né? Então, a necessidade, e a senhora destacou isso muito bem na sua apresentação, de olhar para a atenção primária. Se a atenção primária não for resolutiva, nós não vamos conseguir dar conta de serviços de média e alta complexidade para atender esses quadros agravados. Então, a importância de a gente pensar a atenção primária, o Ministério Público, junto com a Universidade Federal, está começando a desenvolver um projeto para apoiar municípios nesse fortalecimento. Tornar a atenção primária mais resolutiva. Se a gente não olhar para a atenção primária, vai ser difícil de alcançar com serviços de média e alta complexidade. Um outro ponto que foi trazido aqui, que é em relação à regulação das filas, as filas de acesso. A gente tem trabalhado muito na transparência, na regulação de filas, e algo que a gente vem discutindo e que não conseguiu avançar ainda é a regulação das filas cirúrgicas. É necessário olhar também para essa priorização e para o processo de regulação dos pacientes das filas hospitalares. Hoje a gente tem isso no ambulatorial, não tem no hospitalar, então é um ponto que eu trago aqui também como um destaque importante de a gente avançar nessa discussão de criação de protocolo de acesso e regulação de fila. Em relação à saúde mental, o doutor Vicente Caro Preso bem traz esse assunto, né, algo que nos preocupa muito aqui, mas preocupa em aspectos, e aí quando a senhora coloca a resolução do CNJ, nós temos o problema já existe, a resolução do CNJ traz uma complexidade um pouco maior para esse problema. E aí eu destaco uma ação que nós temos realizado de vistoria em comunidades terapêuticas, que por um achado, uma vistoria de rotina na semana passada, nós tivemos de interditar uma entidade por conta de prática clara de cárcere privado. Quando nós chegamos lá, as pessoas estavam encarceradas, indícios de tortura, maus tratos, apropriação de benefício das pessoas que estavam lá, uma situação gravíssima, e era uma comunidade que tinha 15 egressos de hospital de custódia. Ou seja, a realidade de absorver esses pacientes em equipamentos que não estão adequados a absorver esses pacientes, ela já existe, já é um problema. Ele não vai acontecer com a resolução 487. Ela vai trazer uma complexidade maior e a gente precisa pensar a respeito dela. Mas esses equipamentos já faltam hoje. E aí me questiono se a solução é investir em atenção hospitalar, porque a gente volta para um modelo novamente hospitalar. A gente trouxe dados aqui de investimento de mais ou menos 16 milhões em comunidades terapêuticas e 2 milhões em CAPs. E hoje metade das nossas cidades não tem CAPs. Se a gente não olhar para a rede de atenção psicossocial, para tratar esses pacientes de forma ambulatorial, de novo, a atenção hospitalar não vai dar conta. E a gente vai estar sempre buscando leito hospitalar, sem conseguir dar vazão para os pacientes em surto, porque nós não evitamos que esse surto acontecesse, não tratamos lá no ambulatorial. E, por fim, o último ponto que eu quero destacar, também tentando contextualizar com as falas que foram feitas aqui, a gente precisa sempre lembrar e ter atenção ao que diz a Constituição em relação à saúde. E a Constituição coloca a saúde como responsabilidade do poder público. A atuação complementar no SUS, ela é complementar. Ela não deve ser o centro da nossa atenção. E eu trago esse questionamento porque há quanto tempo nós não temos ampliação de serviços diretos do Estado de Santa Catarina aqui da atenção hospitalar? Qual é o dimensionamento dos nossos hospitais? O quanto eles cresceram nos últimos 20 anos? Então, quando nós pensamos em distribuir recurso, talvez a medida precise ser
lembrado a partir do princípio da eficiência, de que forma esse recurso vai ser distribuído de forma mais eficiente, para prestar um serviço mais eficiente. É com recurso próprio, talvez a medida não seja bem, e eu não quero ser mal interpretado quanto a isso, equacionar para que fique bem distribuído em relação a todas as entidades, que todas fiquem contempladas com recurso estadual. Mas o que elas oferecem, de que forma essa iniciativa complementar tem ajudado a resolver esses problemas complexos que nós colocamos aqui? De que forma a saúde complementar é resolutiva e é eficiente, e o recurso aí sim ser distribuído nessa medida, no que ela contribui para a atenção à saúde da população catarinense. Mas principalmente em qualificar a prestação direta dos serviços. Eu acho que isso a gente precisa talvez pensar e olhar. A gente tinha projetos aqui de construção de complexo hospitalar, que isso foi repensado, mas a discussão é o quanto a gente cresceu a nossa rede e o quanto o Estado consegue diretamente atender. Hoje 80% mais ou menos não é o Estado que atende dentro de Santa Catarina, né? Mas isso é eficiente, esse recurso está sendo empregado de forma eficiente. Enfim, é uma reflexão a partir de uma ideia de que talvez seja uma distribuição equitativa, sem olhar para o interesse da saúde, para quanto entrega para a saúde catarinense. Me parece que ela não vai ser constitucional do ponto de vista da eficiência e da eficácia da distribuição desse recurso. Então é isso, o Ministério Público novamente se coloca à disposição, gosta de participar e de integrar esses diálogos e está sempre participando e à disposição de todos aqui para essas discussões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Douglas, pela sua participação e sempre pela participação efetiva também no Ministério Público. Passo a palavra à irmã Neuza Luiz, que é a presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEOSC. Então, bom dia a todas, a todos. Saudação especial ao presidente dessa comissão, Neudi Sareta, à secretária Carmen e aos demais membros aqui da mesa. Em nome dos hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina, os prestadores de serviços, então a gente, em primeiro lugar, queremos parabenizar e agradecer à secretária. Acho que a gente vem num processo bonito de construção, de um diálogo que é fundamental, porque a gente vive alguns cenários que nos trazem grandes desafios enquanto prestadores de serviços. E principalmente quando a gente se depara com a questão de um equilíbrio financeiro para as nossas entidades. E sabemos que, mesmo já foi destacado, que as entidades filantrópicas hoje são responsáveis por mais de 70% dos atendimentos SUS. A maioria de nossos hospitais hoje atendem em torno de 90% SUS através de suas portas de entrada. Então, isso a gente precisa também buscar diante do subfinanciamento que a gente sabe, da tabela SUS, que nós precisamos estar buscando sempre esse apoio para complementar as nossas finanças, para podermos prestar realmente um serviço de qualidade, com atenção. As portas de nossas emergências estão aí superlotadas. Os nossos leitos, a gente vai conversando com todos, é uma preocupação tão grande. O grande desejo de fazer com que as filas andem dentro das cirurgias eletivas, que também é nosso compromisso, é grande o desejo, porém, quando a gente se depara com o paciente que está aí na porta, correndo risco de vida, é claro que nós vamos priorizar esses. E, ultimamente, então, também com todas essas situações agravantes que já foram muito bem destacadas, dessas doenças, pelo menos agora, nesse momento que a gente vem enfrentando, então também a gente passa por essas situações difíceis. Mas estamos aí juntos, e a gente quer parabenizar a secretária, toda a equipe técnica também, junto com as nossas entidades, também com o COSEMS, para a gente, foi criada essa portaria, onde foi organizada uma comissão que está revendo a política hospitalar, também as formas de contratos. E a gente pede que realmente essa equipe possa olhar com muito carinho, com muita atenção. A política hospitalar realmente ela veio para ajudar
a manter muitos hospitais de portas abertas. Os pequenos hospitais, principalmente a região oeste, deputado Sareta, a gente conhece que tem muitos pequenos hospitais, assim como nas demais regiões, mas a gente fala com mais propriedade da grande região oeste, onde muitos estavam condenados a fechar as portas. E a gente sabe que para um hospital de média, principalmente de alta complexidade, esses pequenos hospitais são fundamentais para o atendimento aí da saúde, principalmente a média complexidade. Então, nós precisamos desse fortalecimento de toda a rede para que a gente possa realmente, cada um, cumprir com a sua vocação, com a sua missão, e em cada unidade poder prestar o melhor atendimento da qual ele está especializado para isso. E também, em relação à saúde mental, a gente já vinha com uma comissão, junto com a ESC e FEOSC, trabalhando para entender a questão da política da saúde mental. E temos uma comissão com alguns hospitais que atendem, e até, inclusive, esses hospitais estão nos cobrando, quando é que nós vamos continuar avançando nessa reflexão e também vendo em que nós podemos estar contribuindo na questão hospitalar para o atendimento à saúde mental. É claro que a prevenção é a melhor coisa, mas quando precisa transferir um paciente, às vezes eles também ficam semanas aí nas nossas emergências e que nós não sabemos como, e aí fica esse processo tão difícil para fazer a transferência. Então, a partir do momento que nós temos unidades especializadas, dando total atenção, e nós já temos experiências no Estado, então que a gente possa fortalecer esses pequenos hospitais que se vocacionem para isso, se especializem, e aí acho que a gente vai construindo juntos esse projeto. Obrigada pelo espaço, pela atenção, e estamos aí à disposição, a ESC e FEOSC, trabalhando juntos, representando toda a rede hospitalar de nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, irmão Neuza. Passo a palavra ao Agostinho Schilchetti, ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Em seguida, ao Simão, que representa o COSEMS, e teremos, então, o encerramento depois da audiência pública com uma fala final da secretária. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente da comissão, o deputado Neudi Sareta, a secretária Carmen Zanotto, que fez uma bela apresentação, toda a mesa, e saudar toda a mesa, porque ontem nós tivemos a abertura da 9ª Conferência Estadual de Saúde e todo esse pessoal estava lá prestigiando, isso é muito importante. Eu não vou falar sobre o relatório, porque nós, do Conselho Estadual, temos também uma comissão orçamentária e a gente recebe todos esses números, analisa e cobra para muitas coisas. E nós não tivemos reunião este mês de maio, em função da conferência, vamos ter no próximo dia 7. Eu quero só meter aqui e falar um pouco sobre a conferência, porque esse espaço é importante. A conferência acontece cada 4 anos, então é um tempo grande, é debatido a saúde em todos os municípios. Todos os municípios fizeram a conferência municipal, depois fizemos 7 macroconferências regionais, a primeira em Campos Novos, depois Biguaçu, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Xanxerê e Jaraguá do Sul, pegando todo o estado e agora culminando com a Conferência Estadual de Saúde, onde estão, lá em Canasvieiras, mais de 500 pessoas debatendo saúde, fazendo propostas para melhorar o Sistema Único de Saúde. E talvez esse espaço que é o único que nós temos para falar para Santa Catarina. Nós não tivemos a presença de ninguém da imprensa para mostrar a importância. Talvez, muitas vezes, falam das mazelas da saúde, cobrando várias coisas, mas quando se encontra gestor, trabalhador, usuários do SUS e gestores debatendo a saúde, ninguém dá muita importância, e é de extrema importância. É lá onde acontecem as coisas. É aí que a gente consegue mudar o Sistema Único de Saúde, que pode ter muitos problemas, mas ele é muito bom. Nós somos o único país do mundo que tem esse Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos melhorar, e melhorando nessas conferências ajuda muito, e continua hoje e amanhã, e nós vamos eleger delegados para participar da 17ª Conferência Nacional em Brasília, do dia 2 a 5 de julho. Então, é importante
que você que está em casa vendo, acesse algumas redes sociais para ver o que está acontecendo lá. E muitas propostas muito bem qualificadas podem ajudar muito aí na construção do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, presidente do Conselho Estadual de Saúde, Agostinho Silquete. Passo a palavra agora a Simão Askel, que é secretário de Saúde do município de Dona Ema, representando o COSEMS. Gostaria de cumprimentar a todos, o presidente e deputado desta comissão, Neudi Sareta, e também a secretária Carmen, e também gostaria de estender o cumprimento também ao Dr. Douglas, representando o MP. O Dr. Douglas foi bem enfático na questão da atenção primária, né, do município. Eu acho que temos que avançar cada vez mais, eu representando os secretários, né, nesse momento, com a questão das vacinas, onde acontece no município, a atenção primária, que é muito importante no dia a dia, com os recursos, né, que a gente muitas vezes acaba esbarrando, né, em limitações, e cada dia mais a gente vem assumindo compromissos, o município acaba assumindo compromissos de média e alta complexidade, e os recursos acabam faltando também, ou sendo poucos, né, escassos para a atenção primária. Isso a gente tem que avançar com a questão que a Carmen apresentou e colocou com relação aos consórcios, onde a gente tem essa discussão e de puxar essa série histórica e avançar também de poder ter esses indicadores apresentados no Estado, né, junto com esses números, a gente avançar também nessa série histórica do que é produzido nos municípios e o que é produzido no Estado e o que o Estado também contribui para a gente avançar. E com isso acho que é muito importante nós avançar também nessa questão de sala de vacina, onde que a gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho que todos os municípios têm essa dificuldade em conseguir atingir os seus indicadores, né? Hoje temos os indicadores aí para a gente ser cumprido, para a gente atingir as metas, para a gente conseguir esses recursos, né, voltar através de fundo a fundo para os municípios. Então, os municípios cada vez mais estão correndo atrás, estão batalhando nessa linha para buscar onde que está a dificuldade de atingir aquela meta, dentro da atenção primária, se é na coleta dos exames preventivos, se é na questão de vacina, na questão de outras patologias, dos hipertensos, enfim. Nós, secretários, cada dia, a gente também é colocado à prova a todo momento, com dificuldades em vários setores, em vários momentos, mas sempre estamos ali para discutir, né, junto com o Estado, junto com a MP, para que a gente avance sim, e daqui a pouco, de algum momento, secretária e demais deputados aqui presentes, de alguma forma a gente conseguir avançar, de melhorar os repasses da vigilância epidemiológica. Algum incentivo para os vacinadores, por mais que o município tente, às vezes, bonificar o profissional lá da sala de vacina, mas nem muitos secretários ou muitos municípios conseguem dar o reconhecimento necessário, porque são pessoas que estão ali, né, têm um treinamento, o Estado ajuda na formação, mas, após isso, muitas vezes, eles são também abandonados. Então, precisaríamos avançar também com incentivo para aqueles municípios ou aqueles profissionais que façam aquela busca, que façam a busca ativa e consigam atingir os indicadores. Porque isso é importante. Hoje, só vacinar, os municípios não estão conseguindo só pela campanha. Se não fizer a busca ativa nas empresas, nas escolas, fazer palestra nas escolas, incentivar o porquê, né, mostrar qual é o caminho. Acho que isso que temos que avançar para trazer essas pessoas para as salas de vacina. Temos que ter essa visão como município, mas junto com o Estado e o Ministério Público também, avançar junto conosco e ser parceiro nesse sentido, para a gente valorizar também esses profissionais. Então, essa é a minha fala. E quanto aos consórcios, a gente tem ali, foi apresentado 30 milhões de repasse. Isso é importante, né? Mas ainda eu acho que é insuficiente para a gente conseguir atender a demanda no município, porque a média complexidade, e alguns municípios fazem a alta complexidade, ele ainda é insuficiente, onde que a gente acaba não avançando na atenção primária.
Queria deixar aqui o meu agradecimento por fazer parte dessa mesa e poder participar nesse momento. E também a gente coloca à disposição, o COSEMS também se coloca à disposição para avançar nessas pautas e a gente trabalhar junto com o Estado e também no que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, Simão. Seu nome e também todos os secretários e secretárias municipais de saúde. Eu vou passar a palavra, então, à secretária Carmen para fazer a sua fala final, também em função das colocações dos que nos antecederam aqui nas falas. Muito obrigada. Eu quero rapidamente dizer da importância do PRONAM e do PRONAS. Não se discute, é fundamental, é renúncia de receita, mas é uma receita que vem para a pessoa com deficiência e a pessoa com câncer. Então, todo o recurso, e a gente está numa construção com o deputado Neudir Sareta, nesse sentido também de um encaminhamento com relação a essa política, em especial para o câncer no estado de Santa Catarina. Doutor Douglas, o paciente eletivo, na regulação, a gente não pode esquecer que é uma figura viva. Apenas a prescrição e aquela figura daquele momento, ou seja, daquele quadro clínico, do momento da inserção, não pode ser a definição da fila, porque ele pode alterar o seu quadro clínico, isso vale para um cateterismo ambulatorial, como vale para um procedimento cirúrgico eletivo. Ele pode mudar, o eletivo pode se transformar em urgência. Então, a gente precisa avançar no convencimento dos profissionais de atualizarem o quadro clínico, assim como dos pacientes de atualizarem os seus dados para que a gente possa ter mais agilidade. Então, a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa, né, irmã Neuza e Simão, também aqui deixa claro que a gente está no processo agora da implantação do Piso Nacional da Enfermagem, né? A gente já tinha assegurado os recursos na PEC, na Emenda Constitucional 127, agora já teve o PLN que garantiu, o deputado Sareta, os recursos no Fundo Nacional de Saúde. O que a gente precisa é ajustar a distribuição desses recursos para ser justo com os municípios, com os hospitais e com o Estado. Nos colocar, mais uma vez, à disposição, dizer ao deputado Maurício, e a questão da política de saúde mental, nós precisamos sim enfrentar. Temos excelentes experiências de 30 leitos nos hospitais de pequeno porte, 30 leitos com equipe multidisciplinar, que não adianta você colocar 5 ou 8 leitos no hospital geral. Não vai ter equipe multidisciplinar, acaba sendo tratamento medicamentoso ou de mobilização, ou seja, a conter o paciente durante aquele período que ele está ali e não resolve. E discutir, sim, na linha da saúde mental, a lógica dos CAPs e do fortalecimento do cofinanciamento na atenção primária. Eu acho que todos da mesa estão falando no mesmo sentido, do quanto a gente precisa fortalecer o Sistema Único de Saúde. No mais, agradecer, colocar a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, que é belíssima. Quero dizer que eu não acredito que nenhum médico dentro de nenhuma UTI desse Estado negligencie seus pacientes. É impossível, deputado Sareta, a gente imaginar. E se, porventura, isso tenha acontecido, com certeza ele vai responder para o seu conselho. Agora, a gente não pode deixar as famílias desesperadas, achando que não tem assistência, quer seja no hospital público, quer seja no hospital filantrópico, ou quer seja numa organização social. Se alguém, porventura, algum dia negligenciou, vamos apurar. Agora, a gente não pode deixar a população em desespero, achando que o seu paciente, que o seu familiar, que o seu bebê não está sendo assistido. Temos profissionais excelentes, gente. Temos, sim, dificuldades de estrutura física, que, por determinação do governador, nós vamos resolver. Não temos ar-condicionado nas emergências, não temos cadeiras suficientes, não temos espaço, não temos rede de gás e nem rede elétrica com segurança. Mas juntos, nós vamos resolver essa situação. Agora, tranquilizar as famílias. Os profissionais da área da saúde têm dificuldade quando a gente tem excesso de pacientes, 60% deles são azuis e verdes. E hoje, inclusive, Florianópolis enfrenta o início de uma greve na área da saúde, num momento absolutamente difícil, com casos de dengue e com casos de doenças respiratórias graves. Mas estamos todos aqui para buscar minimizar e proteger. Eu acho que se esse é o nosso compromisso, proteger e lutar para a gente salvar a vida todos os minutos da nossa caminhada. Então,
Parabéns, deputado Sareta, e o senhor sabe a estima que eu tenho por vossa excelência, que ela é histórica, porque quem um dia foi prefeito, gestor municipal, sabe que todas as políticas são importantes, mas a da saúde, ela cuida de vidas que muitas vezes não pode esperar para o dia seguinte. Então, parabéns e obrigada a todos os deputados, deputado Hermes, que também esteve aqui conosco, a todos os deputados, deputadas, e essa mesa maravilhosa que está aqui conosco, com esse plenário e com quem está nos acompanhando nos seus domicílios. Obrigado, secretária Carmen, pela sua participação, pela explanação, também pelas suas palavras bondosas, e em nome da secretária, quero cumprimentar mais uma vez a toda a grande equipe da Secretaria de Estado da Saúde que está presente, cumprimentar o pessoal da nossa retaguarda da comissão também, né, que nos auxilia, o pessoal da mesa, da Assembleia toda, enfim, nossos deputados, deputado Lucas e deputado Maurício, que estão aqui até o final, doutor Douglas, irmã Neuza, doutor Michel também, que acompanhou toda a audiência aqui de forma virtual, Maurício Peixe, o Conselho Estadual de Saúde, Agostinho, em seu nome, o COSEMAS também, COSEMAS em nome do Simão, e a todos e a todas, tenham todos um bom dia e muito obrigado, até uma próxima oportunidade.